Opa, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo. Este é o primeiro vídeo do canal que ainda não tem nome. Talvez você me conheça do Twitter, eu gosto de falar merda por lá. Só que a real é que eu não tô conseguindo me satisfazer só com o Twitter. Eu tenho vontade de falar as coisas. E aí comecei isso aqui, eu não sei quanto tempo vai durar. Às vezes eu enjoo fácil das coisas. Mas, sei lá, a ideia é falar um pouco sobre tecnologia, programação, Bitcoin, sei lá, o que der na minha telha. E pra fazer jus ao meme do Dev Andarilho, eu tô aqui dando uma caminhada enquanto eu falo com vocês. Tô aqui nessa trilha. Mais pra frente vai ter uma vistinha legal. Hoje tá um dia um pouco nublado, mas eu acho que deu de olhar pra minha cara por um tempo, porque a vista vai ser mais legal do que a minha cara. Então aproveitar que eu tô dando uma caminhada e vou mudar a câmera aqui, peraí, só um pouquinho. Pronto, agora sim. Ficar olhando para uma câmera enquanto eu falo ainda não é muito natural para mim. Então eu vou usar a desculpa de que a vista é bonita para eu virar a câmera e conseguir falar com mais naturalidade. Como o primeiro vídeo desse canal aqui, eu acho que é justo eu talvez contar um pouco sobre o que eu faço e um pouco da história de como eu cheguei até onde eu cheguei, né? Fazer o que eu faço. Olha só, que legal. Vai ficar mais bonito, hein? Hoje tá meio nublado, hein? Não tá tão legal. Mas enfim, agora o desafio vai ser conversar enquanto eu ando nessa areia fofa aqui, que é meio cansativo. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu paro pra pegar um fôlego. Enfim, eu sou programador back-end numa empresa chamada Bipa. A Bipa é uma fintech que integra Bitcoin, USDT, a vida dos cidadãos. Então a gente tem Pix, a gente tem cartão de crédito, a gente tem compra e venda de Bitcoin e USDT. E a gente tem a maneira mais fácil de comprar Bitcoin que existe na face da Terra, que se chama BitPix, que você só precisa fazer Pix para uma chave Pix e esse Pix é automaticamente convertido em Bitcoin para você. Deu de fazer mexendo da BIP, eu gosto muito de trabalhar lá. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais da Stack, ou até falar agora. Stack lá eu sou back-end, né? Eu trabalho com Rust, Postgres, nossa infra é em Kubernetes, o front-end é nativo, são mobile apps, então Kotlin e Swift. E a gente tem um site também que é em SvelteKit, mas eu majoritariamente do tempo estou trabalhando com Rust e Postgres. Já faz quase 3 anos que eu tô lá. Além disso, eu também sou Developer Advocate. Eu acho meio estranho falar esse termo. Eu gostaria de ter uma tradução para esse termo. Se alguém conhecer aí, por favor, joga aí nos comentários. Eu gosto de falar advogado dos desenvolvedores, mas isso não é bem uma tradução muito boa. E aqui começou uma subidinha, então vai começar a ficar ruim de falar e andar ao mesmo tempo. Mas eu sou Developer Advocate na 21, que é uma ONG que financia desenvolvedores para trabalhar com open source no Brasil. E lá eu ajudo a galera, tiro dúvidas, dou workshops, sou monitor nos Clube do Livros que a gente faz. E além disso, eu também faço meetups. Tô fazendo meetups relacionados a Bitcoin, mais a parte técnica do Bitcoin. Já tem algum tempo. Ó a vista. Tá vindo uma galera surfar lá embaixo, com as pranchas, fazendo a trilha aqui também. Faço meetups, né? Mais técnicos.
Também faço uns meetups não tão técnicos, mais para iniciante, a galera que quer começar a comprar e guardar Bitcoin da maneira correta. E mais recentemente tenho ajudado meu amigo Guilherme Salustiano, colega de trabalho, a fazer meetups de Rush aqui em Floripa. Inclusive, eu não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas dia 30 de outubro, última quinta-feira do mês, a gente vai ter um meetup de Rust aqui em Florianópolis. Para quem tiver interesse, você não precisa programar em Rust, pode ser apenas curioso para colar. Se você tiver interesse, cola lá, dia 30 de outubro, às 19 horas, no Wooden Tap Beer do centro, no segundo andar. E só um disclaimer que eu me lembrei de falar agora. Eu falei que eu trabalho para a BIPA e para a 21, mas a 21 é completamente pro bono. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu tenho interesse. E não porque eu ganho alguma coisa monetária com isso, né? O que eu ganho com a 21 não é monetário. O que eu ganho com a 21 é de espírito. É me sentir bem. Fazer coisas que eu gosto, né? Tipo, eu tenho muita... Tem duas coisas na minha vida que eu gosto muito de fazer. Uma é programar. E a segunda é ensinar. Então, a BIPA satisfaz a minha vontade de programar. E a 21 satisfaz a minha vontade de ensinar. Bom, então falei um pouco do Lourenço do presente, né? Mas vamos falar um pouco de como eu cheguei até aqui. Acho que a história pode ser interessante para algumas pessoas, ou não também. Enfim, foda-se. Vou começar da minha graduação. Ou, aliás, né, a inexistência da minha graduação. Eu abandonei a faculdade, né? Não só uma, eu abandonei 2 faculdades. Então talvez esse seja um bom ponto para começar. Quando eu tinha 18 anos, né? Tava no terceirão lá, escolhendo o que eu queria fazer da vida. Eu era meio ingênuo, inocente. E eu decidi fazer engenharia elétrica pelo motivo de que todos os meus amigos iam fazer engenharia. Ia ser tipo os Power Rangers da engenharia. Tinha um que ia fazer civil, eu ia fazer elétrica, tinha um que fazer mecânica, mecatrônica, enfim. Daí eu escolhi elétrica porque era mais difícil, sem brincadeira. Esse foi o motivo. Eu queria fazer a mais difícil, meio que numa vibe de querer me provar, né? Eu fiz até a metade do curso, então a parte ali de cálculo e física eu sempre gostei, desde a época da escola, desde a época ali do final do ensino médio. E depois, quando foi entrando nas matérias mais específicas, eu fiquei tipo, porra, que bosta, não gosto disso na real. Eu demorei um pouco pra me tocar, que eu não gostava do que eu fazia. E eu tinha feito... Eita, começou um vento, então talvez o áudio fique ruim, mas bear with me, please. Fiz até metade do curso, e aí eu me toquei que eu não gostava, né, de elétrica. E eu tinha feito algumas optativas de programação. Daí, programação eu curtia. E aí eu fiquei tipo, na real que eu curto esse negócio de programar. Eu tinha alguns amigos que programavam, estavam empregados, ganhando salários bons, alguns trampando pra gringa. Também tinha alguns amigos formados em engenharia elétrica que trabalhavam em empregos não tão bons. Alguns desempregados. Na época tinha aquele meme de que o cara se formava em engenharia e virava Uber. Então, além de eu não gostar muito de engenharia elétrica, eu não estava vendo muito futuro no mercado. E aí eu fiquei tipo, cara, quer saber? Eu vou largar isso aqui, eu vou estudar programação por conta própria. Eu sempre fui um cara que tive facilidade em estudar por conta própria. Então vou estudar por conta própria programação e arranjar um emprego. E aí meu pai ficou tipo, não, Lourenço, você precisa de um diploma. E eu fiquei, pai, eu não preciso de um diploma. E aí a gente ficou meio que nesse embate, eu querendo largar elétrica, estudar por conta própria, mas ele queria que eu tivesse um diploma. Daí eu conversei com ele e nós chegamos ao acordo de que eu iria
mudar para uma faculdade mais próximo da minha área e era isso. Então eu decidi ciência da computação e estudei por conta própria pro vestibular. Tipo, peguei, não consegui fazer transferência, tive que fazer vestibular de novo e aí eu estudei por conta própria pro vestibular. Peguei minhas apostilas da época do terceirão, meus cadernos da época do terceirão, via vídeos no YouTube e passei no vestibular. Entrei na ciência da computação, gostava bastante do curso. E uma coisa foi só que tipo, eu entrei com um gap de idade com a galera que tava entrando comigo, né? Eu já tinha ali meus 20 e poucos anos e a galera que tava entrando tinha 18. Eu já namorava, fazia bastante tempo. Então eu não fiz muitos amigos na faculdade de ciência da computação. Eu tava mais interessado em baixar a cabeça, estudar e sair o mais rápido possível de lá, porque eu já tava com uma sensação de estou atrasado, né? Daí eu fiz alguns anos de ciência da computação, só que aconteceu uma coisa no meio do caminho, tinha uma pedra, e essa pedra se chamava pandemia. E aí na pandemia a universidade parou, eu fiquei sem nada para fazer, decidi voltar a estudar por conta própria, fazer uns programinhas que eu curtia, então programei bastante por conta e simultaneamente, né, eu falei pra vocês, eu já namorava e a minha namorada na época, atual esposa, estava perto de se formar. Já estava fazendo estágio, já estava ganhando um salário, a gente queria se mudar, queria morar junto, só que eu queria ajudar, né, na casa, queria ajudar no aluguel, queria ajudar a comprar as coisas, queria ajudar nas despesas. Então, eu pensei, pandemia, a universidade está parada, se voltar, vai provavelmente voltar remoto, eu vou procurar um emprego. E naquela época, rapaziada, tava muito fácil de arranjar emprego, muito fácil. Era o ápice da bolha, né, do mercado de desenvolvimento. E aí eu achei um emprego para trabalhar numa software house americana, com front-end mobile em React Native. E aí eu fiquei alguns meses lá dentro e percebi que eu não gostava de front-end. E como eu falei mais cedo, né, eu faço coisas relacionadas a Bitcoin há um tempo já. Tinha interesse em cripto no geral. E depois de algum tempo nessa software house, um amigo meu me chamou para trabalhar com ele numa empresa relacionada a cripto. E eu fiquei, já é um pouco mais próximo com o que eu quero fazer da minha vida, né? Eu queria era trabalhar com alguma coisa relacionada a Bitcoin. Existe aí um gap bem grande entre Bitcoin e outras criptomoedas, que não vale a pena eu entrar nesse vídeo, talvez um vídeo futuro. Mas, enfim, era coisas relacionadas com DeFi. E aí eu fiquei, beleza, eu aceito, ia ser trabalhar com os meus amigos. E além disso, ele queria me pagar 2 vezes o que eu recebia na última empresa. Então, foi muito difícil não falar sim para essa proposta, né? Enfim, fiquei 1 ano trabalhando lá, só que eu queria mesmo era trabalhar com Bitcoin. Na época eu já tinha uma conta no Twitter, eu falava majoritariamente de Bitcoin, porque também na época da pandemia fiquei meio que aficionado por Bitcoin. Eu entrei assim num hiperfoco absurdo. Eu só conseguia pensar nisso, eu só conseguia falar sobre isso, e né, como a gente não tava saindo, tava tudo fechado, a única pessoa que eu tinha para falar sobre isso era a minha namorada. E aí chegou um tempo que ela ficou, velho, não aguento mais ouvir você falando sobre Bitcoin. Vai achar outra pessoa para falar sobre Bitcoin. E aí eu fiquei, ok. E aí eu fiz uma conta no Twitter para falar de Bitcoin no Twitter. Lá eu conheci toda uma comunidade brasileira de interessados em Bitcoin. Comecei a interagir com eles. Conheci então a Bipa, que era uma empresa brasileira. Na época acho que tinha acabado de começar.
Eles eram uma empresa bem pequena ainda. E aí, pô, eu gosto de Bitcoin. A Bipa parece ser uma empresa interessante. Eu tinha lido uns blog posts sobre a tech da empresa, vi que eles usavam Rust, eu já era interessado em Rust, já sabia programar um pouquinho em Rust. E aí eu fiquei... Porra, queria muito trampar nessa empresa. É tipo o conjunto de várias coisas que eu tenho muita vontade de fazer, né? Trabalhar com Bitcoin, trabalhar com Rust, trabalhar numa startup. E aí, o que eu fiz? Eu tuitei, marquei a Bipa, tipo, vocês não tem vaga aí? E aí ninguém me respondeu. E eu fiquei, pô, que bosta, né? Ninguém me respondeu. Aí eu descobri que o Luiz Parreira era fundador da Bipa. Adicionei ele no LinkedIn e fui encher o saco dele na DM do LinkedIn. Falei, não sei se você viu o meu tweet, mas, pô, a Bipa é irada. Eu curto muito. Posso trampar com vocês? E lá ele me respondeu. Ele falou, não pode porque a gente não tem vaga aberta agora. Mas, se um dia abrir vaga, quem sabe essa história não muda. E, dito e feito, passou-se um tempo, eles abriram uma vaga para júnior e me chamaram. E eu fiquei, porra, vamos embora. Então eu fiquei 1 ano trabalhando com meus amigos e aí recebi essa proposta da Bipa. Eu ganhava 2x do que eu ganhava no meu primeiro emprego. E quando a Bipa me fez a proposta, eu voltei pro 1x, basicamente. Então eu diminuí meu salário, né? Tipo, eu tomei uma ré financeira em troca de trabalhar com algo que eu gostava muito. E olhando para trás agora, na época eu fiquei um pouco indeciso, né, com essa questão financeira, mas pensando hoje, pô, foi uma decisão acertadíssima. Não só porque a Bipa é uma empresa foda e muito legal de trampar, mas por outros motivos. Tinha uma coisa que estava faltando na minha formação como... só voltando, né? Enfim, eu arranjei um emprego e nunca mais voltei para a faculdade, né? Tipo, só para encerrar esse assunto. Quando eu comecei a ganhar um salário, eu e minha mulher, a gente começou a morar junto. Depois que a UFSC voltou presencial, eu fiquei, cara, não vai rolar. Não vou conseguir conciliar as duas coisas e agora meio que esse trem já partiu. Então, é isso. Eu larguei elétrica porque eu não gostava e eu larguei ciência da computação por circunstâncias da vida. Não me arrependo, mas não vou falar pra vocês que tipo, não façam formação. Tipo, façam o que vocês quiserem, tá ligado? Isso é a minha história, foi o meu caso. Eu conheço pessoas que se formaram e tão bem, eu conheço pessoas que não se formaram e tão bem. Eu acho que o que diferencia, no final das contas, é o seu nível de interesse e gosto pela coisa que você faz. Se você tem interesse, curiosidade e gosta do que você faz, independente se você fizer formação ou não, souber estudar, né, baixar a cabeça e estudar, aprender as coisas, as oportunidades vão aparecer para você na vida. Se você, né, independente se você faz isso num curso de graduação ou por conta própria. Agora, se você não tem interesse, aí vai ficar difícil, né? Tipo, enfim. Ó, tem umas ondas, hein? Ó lá. Até que tá um dia bonito, meio nublado, mas bonito. Deve abrir o sol de tarde. Mas né? Tipo, enfim. Larguei a computação por circunstância da vida. Isso não é um conselho, é só o que aconteceu comigo. Como eu disse, se você tem interesse, curiosidade e gosto, pouco importa se você está fazendo graduação ou não. Talvez seja um pouco mais difícil para arranjar seu primeiro emprego. Mas depois que você arranja o primeiro, as coisas ficam mais fáceis. E se eu pudesse dar uma dica, né? Tipo, sobre arranjar o primeiro emprego, que funcionou pra mim acha alguma coisa que te interessa. E acha as empresas brasileiras que estão construindo essas coisas. Nem só brasileiras, né? Mas, tipo, empresas no geral que estão construindo coisas nesse sentido.
E corre atrás, se a empresa for pequena, esse tipo de coisa que eu fiz, né? Tipo, mandar mensagem no LinkedIn direto pro fundador pode te ajudar também. Meetups também ajudam, né? Tipo, frequentar meetups. Eu conheço inúmeras pessoas que começaram a trabalhar na indústria do Bitcoin, empresas de Bitcoin, porque começaram a frequentar os meetups. Inclusive, grandes amigos e colegas que eu tenho na BIPA... Eita, pisei na roseta. Peraí, galera. Pisei nisso aqui. Mas voltando. Inclusive, grandes amigos que eu tenho na BIPA entraram na BIPA por conta de pessoas que eu conheci nesses meetups. Então, acha as coisas que você tem interesse, acha as empresas que estão trabalhando nessas paradas, vai nos meetups das tecnologias que você curte, tipo, tenta conhecer pessoas o máximo possível, que as oportunidades surgem, galera. Enfim. Voltando à história, então eu comecei a trabalhar na BIPA. By the way, só um mini corte antes de voltar. Isso aqui onde eu tô, agora tá seco, mas quando chove vira tipo uma lagoa aqui. É os lençóis joaquinenses, que a gente chama. Até tem um restinho de água ali, mas isso aqui é onde eu tô pisando agora, quando chove, fica cheio de água. É bem legal, galera. Traz essas crianças pra brincar aqui. A água fica quente porque fica batendo sol o dia inteiro e ela é paradinha. Bom, enfim. Eu comecei a trabalhar na BIPA e agora eu tô quase 3 anos lá. Tá sendo muito bacana. Gosto bastante de trabalhar lá. É uma startup. Então é um ambiente que muda rápido. As coisas acontecem rápido. Eu gosto disso, pra ser sincero. É um pouco um contraste, né, do que é o mundo do Bitcoin, onde as coisas acontecem, ou open source no geral, né, que as coisas acontecem num ritmo extremamente lerdo. Acho que Bitcoin em específico, porque para as coisas mudarem no Bitcoin você tem que convencer os usuários, e às vezes isso é uma tarefa horrível, às vezes não rola. Então, para trabalhar, eu prefiro algo mais dinâmico, algo mais que muda mais rápido, que eu tenho mais liberdade e autonomia. E a BIPA está sendo o lugar perfeito para mim. Bom, mas então tá, contei a história da BIPA, né? Acho que agora vale a pena também contar um pouco da história da 21. A 21, o que aconteceu foi que, cara, como eu falei pra vocês, eu tinha muito interesse em Bitcoin. Fiz um Twitter, achei uma galera brasileira, inclusive pessoas que eram mais técnicas, programadores. E aí comecei a trocar ideia com essas pessoas também, pelo Twitter, até que um belo dia o Lucas, que é o fundador da 21, postou no Twitter o seguinte. Ele postou no Twitter: a gente vai fazer um grupo de estudos aqui para estudar Bitcoin de um ponto de vista mais técnico, entender como o protocolo funciona. Quem tiver interesse me manda uma DM. E aí eu mandei uma DM porque eu tinha interesse. E aí a gente fez esse grupo de estudos, que foi meio que uma cópia de algo que já acontecia internacionalmente, pela Chain Code Labs. E aí eu conheci, não pessoalmente, mas virtualmente, de mais perto, né? Pessoas que são meus amigos até hoje. O João Noctus, que me ensinou muita coisa também. É um grande professor, um dos melhores professores que eu tive na minha vida, que não é nem professor, o cara é só programador, mas ensina muito bem. Junto com o Lucas Sunce, que é Tech Lead lá na BIPA, outro grande professor que eu tenho, que, puta sorte do caramba, porque eu larguei a ciência da computação, mas esses caras aí são professores que eu ganhei pra vida, né? Então, enfim, eu colei perto dessas pessoas ali, da galera que tava fazendo os seminários, e aprendi Bitcoin, como ele funciona, como o protocolo funciona. E, é um prato cheio para quem gosta de ciência da computação, porque, cara, tem diversas áreas da ciência da computação que você encontra dentro do Bitcoin.
tem redes, né? Tipo, o Bitcoin é uma rede peer-to-peer, então tem redes. O Bitcoin tem uma linguagem de programação que se chama script. Então você vê linguagens, você vê estrutura de dados, tem diversas estruturas de dados que são usadas dentro do Bitcoin, inclusive coisas que você não geralmente vê na faculdade, umas estruturas de dados mais específicas. É um prato cheio para quem tem interesse. E aí eu fiz esse seminário com a galera, passou um tempo, o Lucas começou a fazer uns meetups de Bitcoin em São Paulo e me convidou para ir. Eu comecei a ir, e esses meetups eles são uma réplica do que acontece já no mundo há muito tempo, que se chama BitDevs, que é um encontro que ocorre mensalmente. Inclusive eu faço isso aqui em Floripa também, que é basicamente a galera agrega tudo o que aconteceu de interessante em termos de desenvolvimento técnico no último mês relacionado a Bitcoin e outras Freedom Tech, né? E conversa sobre, abre os PR para olhar, discute os detalhes técnicos. A gente faz num estilo que a gente chama, não é uma palestra, né? A gente chama de seminário socrático. A ideia é tipo todo mundo sair de lá sabendo um pouco mais sobre como essas coisas funcionam por debaixo dos panos. Então, tipo, a gente faz muita pergunta. Eu sou anfitrião, por exemplo, mas eu não sei falar sobre todos os temas. Tem temas que outras pessoas que, por exemplo, trabalham na área sabem falar melhor do que eu. Então, a ideia é, tipo, a gente ganhar conhecimento e não necessariamente ficar uma pessoa lá na frente fazendo palestra. É um formato que eu gosto bastante. Funciona bastante pra mim. Engaja as pessoas se sentem à vontade para perguntar as coisas. Mas, enfim, divaguei um pouco. Aí eu comecei a fazer esses meetups, né? Participar desses meetups. Depois de um tempo, o Lucas me chamou para ser anfitrião do meetup lá em São Paulo, ser host do meetup lá em São Paulo. Então eu vou todo mês para lá. Trabalho uma semana na BIPA e também faço esse meetup. Última quinta-feira do mês, na Casa 21, para quem tiver interesse. Manda uma DM lá para mim no Twitter, ou sei lá, em qualquer rede social que você me achar aí, para eu falar mais detalhes, se você tiver interesse em participar. Mas também você tá um Google de distância das informações, só pesquisar BitDev São Paulo que você acha tudo que você precisa. Bom, voltando. Então eu comecei a ser anfitrião desses meetups e passou um tempo e o Lucas fundou a 21. E a 21 nada mais é do que uma ONG que dá grant para desenvolvedores trabalhar com open source e fomenta todo esse ecossistema, né, técnico de Bitcoin. Então tem desde desenvolvedores que ganham salário para trabalhar com open source relacionado a Bitcoin. Tem o Bitcoin Dev Launchpad, que é tipo um programa de aceleração para pessoas que têm interesse em trabalhar com open source relacionado a Bitcoin. E aí um intensivão de leitura de livro, mais exercícios de programação, você monta sua carteira, você busca transações, enfim, você faz várias coisas. E aí no final as pessoas que mais se destacam ganham fellowships, que é um grant de curta duração para trabalhar num projeto específico. E aí você pode trabalhar nesse projeto específico e se você se der bem por ali, quem sabe você até ganha um grant, né, da 21 no futuro. Também tem meio que clube do livro. Eu sou monitor nesses encontros, então eu fico responsável por meio que guiar a conversa, tentar solucionar as dúvidas ou direcionar as pessoas para o caminho certo quando elas estão no caminho errado. Enfim, um papel meio de... como se fosse um professor também. E aí o Lucas me chamou para ser Developer Advocate, advogado dos desenvolvedores. Então, além disso tudo, eu também faço encontros em universidades. Eu participo. A gente organiza encontros em universidades para pessoas que estão fazendo cursos de tecnologia. E aí a gente faz um dia com workshop,
mini palestras, para meio que mostrar o caminho para essa galera que tem interesse em trabalhar com isso, né? Tipo, o que você precisa fazer, o que você precisa entender, ou tipo, você quer ser um indie hacker, quer brincar com coisas, quer brincar com Bitcoin nos programas que você faz, tipo, quais são as libs que você tem que usar, qual que é o feijão com arroz, né, que você precisa fazer, enfim, esse tipo de coisa. Bom, então contei da BIPA, contei da 21 e acho que só falta falar dos meetups, apesar de que eu já mencionei um pouco, né? Mas os meetups aconteceram porque, cara, eu acho muito bom encontrar pessoas que gostam de falar sobre o mesmo assunto que eu. E a internet às vezes tem suas limitações, né? É difícil de ter uma conversa que vai e vem de maneira fluida na internet. Mesmo num Zoom da vida, mesmo em chamada de vídeo, é meio difícil. Não é a mesma coisa que pessoalmente. Então, começou a rolar esses meetups e eu participava porque eu queria aprender mais também e eu queria encontrar pessoas pessoalmente que tivessem interesse nas mesmas coisas que eu. Foi tão gratificante para mim isso que eu comecei a fazer os meus próprios, né? Então comecei aqui em Floripa com BitDevs, copiando, né, esse modelo que já acontece em São Paulo, outras capitais do Brasil e do mundo afora. Daí a gente começou a fazer, isso não foi o suficiente para mim, daí eu comecei a fazer o BitTalks também, que é um pouco parecido, meio que a mesma ideia, mas para um público não tão técnico assim, mais introdutório, tipo coisas, tirar dúvidas, como é que você armazena Bitcoin de maneira segura, quais são as nuances que você tem que estar ciente, coisas que você... esse tipo de coisa. E aí, por fim, a gente também faz workshops, então de vez em quando ou eu dou um workshop sobre alguma técnica específica, ou eu acho alguém para dar um workshop sobre uma técnica específica que geralmente eles trabalham. E é isso. Então, né, tipo, contei um pouco da história de como eu cheguei aonde eu cheguei. E aí, acho que meio que para concluir, em resumo, se eu pudesse voltar atrás pro Lorenzo que estava trilhando esse caminho sem nem meio que saber onde ele ia chegar, sem ter noção do que ele ia chegar, e eu pudesse falar com ele, eu falaria, não tenha pressa pra fazer as coisas. Quando você tem lá seus 18 a 20 anos, pelo menos eu tinha muita pressa para aprender e começar a trabalhar e esse tipo de coisa, então não tenha pressa. Uma coisa que eu fiz também que eu recomendo é não segue numa faculdade se você não tem interesse com aquilo, tipo, acha alguma coisa que você tem interesse, vai ser muito melhor. A minha vida mudou da água pro vinho quando eu comecei a fazer uma coisa que eu tinha interesse, né? Tipo, o resumo da ópera da minha vida é esse, né? Tipo, eu buscando as coisas que me interessam e buscando, tipo, trabalhar e buscando que, tipo, minha vida esteja relacionada a isso, né? Tipo, uma vida do trabalho o máximo possível. Claro que nem todo mundo tem essa oportunidade. Às vezes você tem que trabalhar com coisas que você não curte. Mas se você tá no início... levei um susto com um pássaro aqui. Se você tá no início da sua carreira e você tem tempo pra errar, né? Tentei ir atrás das paradas que você acha interessante, que pelo menos pra mim valeu muito a pena. E acho que é isso. Eu não sei quanto tempo esse canal vai durar. Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos. Se gostarem, talvez eu faça. Se não gostarem, talvez eu faça também. Porque eu tô pouco me fudendo pro que uns random da internet acham sobre o que eu faço. Então é isso, eu vou fazer se eu tiver vontade. E a ideia é falar sobre programação, tecnologia, Bitcoin, vida, sei lá. Vamos ver. Eu vou usar a oportunidade quando eu tiver vontade de falar sobre algum assunto e vou gravar, porque esse formato de conversa unilateral, né? Eu acho que é mais interessante do que um tweet
mesmo que um texto longo, até porque, porra, o Twitter tem suas limitações para expor seus pontos de vista. Eu não consigo botar o tom de voz que eu tô falando, das coisas. E, enfim, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e até mais. Tchau!